Boa tarde. Vamos começar o nosso segundo encontro a respeito da recreação e do lazer dentro do ambiente da escola, né, dentro do ambiente escolar. E antes de eu partir para essa segunda parte, falando eminentemente da recreação e dos aspectos que a gente utiliza a recreação dentro da escola, e não somente dentro da escola, porque você pode fazer recreação em vários outros espaços, inclusive com várias outras faixas etárias, não só aquela faixa etária de aluno do ensino médio ou da educação básica, né? Eu vou fazer uma pequena retrospectiva do que a gente falou ontem, né? Porque eu terminei a aula, ficou faltando um pedaço do slide. Então, a prática da recreação busca levar o praticante a estados psicológicos positivos, como eu havia dito ontem. Então, não adianta você pensar, imaginar, planejar, organizar uma aula de recreação onde os alunos, os praticantes, os participantes não estejam se divertindo. Por mais que você ache que é bom, que é interessante aquela atividade, mas quem tem que dizer, ou quem deve ser agradável, quem deve ser bom, interessante, são as pessoas que vão participar. Então é necessário, na hora que você estiver planejando, estiver organizando sua aula, você tem que escolher atividades recreativas que estejam de acordo com os praticantes e que esses praticantes sejam levados com essa atividade que você está executando a momentos psicológicos positivos. É muito comum, às vezes, a gente fazer uma brincadeira e os alunos não querer participar da brincadeira, porque muitas vezes o professor não se atenta para a faixa etária, não se atenta para o nível da brincadeira, não se atenta para o espaço, ou simplesmente porque o professor não gosta de pesquisar, de planejar uma brincadeira que seja interessante para o aluno, e aí coloca aquela que ele acha mais fácil, que ele já decorou, e isso não dá certo. A recreação ou qualquer atividade recreativa deve estar sempre ligada às sensações, e essas sensações elas devem ser de prazer, elas não podem ser sensações desagradáveis, não podem ser sensações negativas e principalmente elas devem desenvolver na criança, no adolescente ou no adulto que você estiver desenvolvendo essa atividade recreativa, ele deve desenvolver exercícios da criatividade, porque a base da recreação, principalmente a recreação desenvolvida dentro do ambiente escolar, é fazer com que o aluno desenvolva alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento motor básico, e aí a gente vai ter que lembrar daquela pirâmide de desenvolvimento motor do Galahu, onde ele levanta cada faixa etária, o indivíduo consegue dominar determinados tipos de atividade motora, e é a partir disso que ocorrem os maiores equívocos na hora que a gente vai programar a aula de recreação, porque a gente não se atenta naquela pirâmide de desenvolvimento do Galahu, e aí eu coloco uma atividade recreativa que está muito difícil para o nível de desenvolvimento motor daquele aluno. E aí ele não vai conseguir executar. Ou então eu coloco uma atividade recreativa que está muito fácil para o nível de desenvolvimento motor daquele aluno. E aí também ele vai achar besta. É por isso que no meio da aula, às vezes, acontece dos alunos, professor, isso aí tá chato, não consigo, ou então, pior, né? Professor, esse exercício eu não consigo fazer, porque eu não consegui fazer a relação exata entre o nível de desenvolvimento motor que o aluno tem e a atividade recreativa que ele está executando. Então é necessário a gente atentar para isso na hora que estiver fazendo o planejamento das nossas aulas. E principalmente a questão da criatividade. A criatividade é o ponto principal, principalmente na educação básica, porque através das atividades recreativas a gente faz com que o aluno se desenvolva do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico.
O ponto de vista psicológico está relacionado principalmente com a questão da criatividade. É ele arrumar soluções criativas para aquele problema que você está colocando para ele naquela aula ou naquele exercício. Então, isso é o que é mais importante dentro do planejamento. A recreação deve ser escolhida de acordo com os interesses dos participantes. Então, não é o professor que vai dizer o que é bom para mim. Quem vai dizer o que é bom para a minha turma são meus próprios alunos. Por isso, a necessidade do professor, primeiro, obviamente, conhecer a turma que ele vai trabalhar. Então, se ele nunca trabalhou naquela escola, vamos dar um exemplo que ele nunca trabalhou naquela escola, e aí ele chegou para trabalhar naquela escola naquele primeiro dia. Naquele primeiro dia, provavelmente, ele não vai conseguir fazer nenhuma atividade que preste, porque os alunos não vão acompanhar, porque ele não conhece o nível dos alunos, ele não sabe do nível motor dos alunos, ele não sabe os interesses que os alunos têm, eles não sabem quais são as dificuldades e os limitantes que aquela turma tem. Então, é necessário primeiro conhecer a turma, para depois planejar as aulas ou as atividades recreativas de acordo com os interesses da turma. E esses interesses têm que agregar a maior parte dos participantes. Claro que a unanimidade da turma inteira, isso não vamos conseguir. Mas você vai ter que conseguir, pelo menos, ajustar a maior parte da turma para executar aquela tarefa. Porque senão vai ficar difícil você realizar a sua aula. Os profissionais de educação física são o carro-chefe nesse processo de desenvolvimento da recreação dentro do ambiente escolar. Antigamente existia muito profissional da pedagogia e de um negócio chamado de quarto ano adicional. Acho que nem tem mais isso na legislação brasileira. O quarto ano adicional era aquelas pessoas que nem eram pedagoga de nível superior, nem era só professor. Ele tinha um patamar um pouco a mais. Então eram essas pessoas que faziam as aulas de recreação, né? Que era a escola normal antigamente. Então hoje em dia são os profissionais de educação física que devem desenvolver essa atividade. Esse profissional deve criar ações adequadas para que possa haver o sentimento e o sentido da diversão, ou seja, a turma tem que se divertir. Não existe aula de recreação que a pessoa não se divirta. É quase impossível dar uma aula de recreação onde os alunos vão ficar com raiva. Isso não funciona. Então é necessário que o profissional tenha esse olhar bem crítico, esse feeling bem desenvolvido, para fazer com que os alunos estejam se divertindo dentro da aula que ele planejou. Não deve estar ligada a momentos estressantes, como eu disse. Não adianta você forçar o aluno a fazer uma coisa só porque você quer, porque isso não funciona, porque em determinado momento ele vai se estressar de um tanto que ele vai ou sair da sala, se ele for adolescente, ele sai da aula, e se for criança, que é pior, ele chora. E aí você vai perder a sua turma toda, porque se um começa a chorar, os outros começam a chorar junto. Do mesmo jeito, se um sair da aula, os outros vão sair também. Então é necessário você ter cuidado com isso. A atividade não pode levar estresse negativo para o aluno. A atividade deve levar estresse positivo, aquele estresse que dá prazer, que dá alegria, que dá diversão, que dá interesse. Esse é que é o objetivo principal. Tem que ter cuidado, principalmente quando você estiver planejando as atividades de recreação, com as questões relacionadas à concorrência e à disputa. A competição extremada, principalmente dentro do ensino médio, pode levar a situações de constrangimento. Constrangimento para você enquanto professor e constrangimento para os alunos. Eu costumo dizer que criança é um indivíduo extremamente cruel, porque ele não tem o filtro que a nossa sociedade coloca na gente quando a gente fica adulto. Então, por mais que eu seja adulto e diga e ache que eu não gosto de uma pessoa, eu não vou chegar para ela e dizer um monte de impaltérios para ela, para esculhambar com ela, para maltratar ela, para desqualificar essa pessoa. Criança faz isso. Então, se ela não gosta, ela diz, se ela perde, ela briga.
E é nesse momento que a aula de recreação funciona, porque a competição é importante, porque a vida é feita de competição. Mas a competição extremada é perigosa, porque você pode levar a criança a ficar um pequeno militarzinho, que toda vez ele tem que ganhar, 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 ganhar. E no dia que ele perder, ele vai se estressar. E não é assim, porque a gente sabe que a vida não é assim. Então, na vida a gente ganha, na vida a gente perde. Então, esse é a ideia principal nas aulas de recreação. Aquelas atividades que tiverem competição, você tem que fugir essa loucura do sempre ganhar, ou porque eu ganhei eu sou melhor, ou meu time sempre é o melhor, ou eu jogo só no melhor time. Não pode ser assim. A criatividade, como eu disse anteriormente, deve ser estimulada o máximo possível, principalmente nas crianças da educação básica, né, que antigamente a gente chamava de quinta, oitava série, hoje são ciclos de ensino. Então essas crianças têm que desenvolver esse processo da criatividade, porque a criatividade é a base de todo o desenvolvimento da criança, tanto o desenvolvimento social, psicológico, fisiológico e motor. Então é parte da criatividade da criança para ela poder desenvolver as questões motoras dela. O profissional deve conhecer o grupo em que serão trabalhadas as atividades. Como eu disse anteriormente também, não adianta você chegar numa turma, que você não conhece a turma, e você resolver fazer qualquer tipo de aula do jeito que está na sua cabeça. Não pode ser assim. Primeiro você tem que fazer uma anamnésia da turma. Você pode até fazer uma brincadeira de sondagem para saber o nível de desenvolvimento motor da turma, para saber como é que a turma reage a determinados processos de competição, para saber se na turma tem algumas pessoas que são muito competitivas ou tem outras que são pouco competitivas, ou se tem aquelas pessoas que não gostam de nada, que o mundo pode estar se acabando e ela está subindo numa rede para ir embora. Então é necessário você ter esse conhecimento da turma para você poder fazer o planejamento das suas atividades. Quanto mais homogênea for essa turma, melhor vai ser a atividade que você vai desenvolver. Claro que isso aqui é uma utopia, porque numa turma de 40, 50 alunos, essa homogeneidade aqui vai ser quase impossível. Mas, na medida do possível, você tem que levar essa turma o mais homogênea possível. Então é necessário, por isso que eu falei aqui anteriormente, que você tem que conhecer a turma, porque conhecendo a turma eu consigo pelo menos identificar a maioria da turma. Então a maioria da turma funciona assim. Se eu consigo fazer essa identificação, eu faço meu planejamento pela maioria. Claro que isso não é uma coisa ideal, eu fazer o planejamento pela maioria e desprezar a minoria, mas infelizmente é o que pode se fazer no nosso sistema educacional, onde a gente tem turmas de 40 alunos. Eu tenho uma turma de 56 alunos. Então, só para você ter ideia, eu tenho uma turma de 56 alunos no ensino médio. Como é que eu vou dar aula para 56 alunos no ensino médio fazendo atividade diferenciada? Não tem como. Então, eu procuro homogeneizar o máximo possível, mas obviamente alguns vão ficar fora da curva. Isso aí não tem jeito. A melhor maneira de homogeneização que a gente encontra, e isso está baseado no nosso sistema educacional, é por idade. Por isso que o sistema de ensino ele coloca aquela relação idade-série. Porém, também a gente enfrenta um grande problema, porque o nosso sistema educacional muitas vezes tem um desvio de idade-série. Então, um indivíduo tem uma certa idade e deveria estar numa determinada série, mas infelizmente ele ficou reprovado, ou não conseguiu cursar e ele está em outra série. Então esse desvio de idade série prejudica a homogeneização. Na realidade, o nosso sistema educacional foi criado para homogeneizar. Então, cada ciclo, cada série de ensino, os indivíduos, os alunos têm praticamente a mesma idade. Esse é o processo de homogeneizar. Então, é por isso que teoricamente seria mais fácil a gente fazer o planejamento. Teoricamente, porque na prática também não funciona muito assim não.
Dentre as possibilidades de atuação do professor de educação física que trabalha com recreação, nós não temos só o ambiente escolar. Claro que o nosso foco aqui é a escola, mas a gente também pode trabalhar em outras áreas também relacionadas à recreação. A gente pode trabalhar em acampamentos, colônias de férias. Acampamento não é muito comum aqui no Nordeste. Isso aqui a gente vê mais na região Sudeste e Sul, mas no Nordeste a gente não vê muito. Porém, colônia de férias a gente vê no Nordeste. Então a gente pode fazer esse serviço também. A gente pode trabalhar em festas infantis, como animador de festa, recreador de festa. Pode trabalhar em clube, porque às vezes as crianças, tem muitos pais que levam as crianças para o clube, e aí o pai vai ficar bebendo a cervejinha dele ali, jogando bola, e a criança não tem o que fazer. Então tem alguns clubes que contratam os animadores para ficar tomando de conta, fazendo brincadeiras, fazendo a diversão da criança naquele dia de lazer que ela está ali. Algumas academias relacionadas eminentemente para crianças, e aqui é um ponto importante, até a década de 80, mais ou menos 1986, 87, a gente não ouvia falar de academia para criança, porque a gente não ouvia falar também de criança com quadro de obesidade ou quadro de glicemia alterada, né, diabetes, ou quadro de triglicerídeos alterado. A gente não tinha conhecimento disso, isso não existia na nossa sociedade. Infelizmente, por conta do mau hábito que a gente desenvolveu, relacionado à alimentação errada, pouca atividade física, um alto grau de tecnologia que a nossa sociedade entrou, onde tudo é tecnológico, a gente não tem mais atividade física, tudo é no computador, tudo é no videogame, tudo é no celular. Então, tudo isso levou a crianças desenvolverem esse tipo de problema muito cedo. E, consequentemente, levou também ao desenvolvimento do mercado, que são academias para criança. Na academia para criança, a criança não vai malhar, não vai treinar puxando peso de 300 quilos, obviamente. Não vai fazer crossfit, se bem que tem crossfit kids, né? O mercado é muito adaptativo, ele se adapta a tudo. Mas nas academias de criança, basicamente são aulas de recreação, que você desenvolve atividades recreativas de caráter físico-motor para fazer com que a criança se movimente e gaste calorias. Então, isso também é uma nova onda no mercado, que também pode ser um filão para quem quiser trabalhar. Quem quiser trabalhar também, isso aqui também não é muito na nossa região, né, mas é mais no Sudeste e fora do Brasil. Existe a questão do turismo, que precisa dos animadores e dos recreadores. No navio é muito chique, né? Você é recreador de navio. Isso aí é o que há de mais importante, né? E algumas empresas também contratam pessoas para aqueles grandes eventos para fazer a recreação naquele evento, para não ficar chato demais a atividade. Todos esses aspectos aqui podem ser relacionados com crianças, podem ser relacionados com adultos e podem ser relacionados com idosos. Então, tudo isso desenvolvido com recreação está atrelado a todas as faixas etárias. Não tem uma faixa etária, a partir de tal ano eu não consigo mais fazer aula de recreação. Isso não existe. A aula de recreação, as atividades recreativas são organizadas e baseadas de acordo, como eu disse anteriormente, o nível de desenvolvimento motor de cada indivíduo e a idade cronológica de cada indivíduo. Então, isso já está marcado lá para saber qual é a atividade que você vai executar. E aí, nos acampamentos, geralmente tem aquele monitor que faz aquela brincadeira com as crianças. Isso aqui é mais para o Sudeste, para aquela região que esses meninos talvez nunca tenham pisado numa grama. E aí, quando eles vão para o acampamento, é o outro mundo da vida deles. Então, é mais nesse viés, né? Nos clubes, onde as crianças ficam ociosas, aí é necessário ter alguém para fazer a brincadeira. E nos parques também, ou nas academias que fazem esse tipo de atividade para fazer com que a criança gaste calorias, né? Gaste energia, consequentemente gaste caloria e evite esse problema que está acontecendo agora no nosso país não só no Brasil, mas no mundo todo. Está havendo uma epidemia de crianças obesas, principalmente por conta da má alimentação e da inatividade física. Então,
Isso é uma doença que está se espalhando e ela mata, né? A obesidade mata. A diferença básica, como eu já disse anteriormente, mas a gente tem que deixar isso bem claro, a diferença básica entre recreação e lazer está no fato da experiência recreativa. Ou seja, a recreação é um momento, é um instante que aquele indivíduo vai estar executando uma atividade que vai lhe levar a condições psicológicas e biológicas de prazer. E nesse momento, nessa atividade, nessas condições psicológicas e biológicas de prazer, eu vou gastar e vou disponibilizar energia para ter essa atividade executada, que esse também é outro ponto importante. Então, a recreação está relacionada ao momento, ao instante que eu estou executando uma atividade. A recreação não pode ser uma atividade ou um sistema de ideias ou uma brincadeira. A recreação está relacionada a esse ponto aqui. Ela é resumida a uma brincadeira, a um estado, a um momento que eu execute algo com aquele menino. Essa brincadeira pode ser um esporte, pode ser uma brincadeira em grupo, ela pode ter um caráter competitivo ou não, isso vai depender do seu interesse, do interesse de quem você está trabalhando. Ela pode desenvolver atividades esportivas ou não, eu posso usar o esporte simplesmente como um vetor e não o ponto principal. Então, a recreação está relacionada a essa atividade, a essa brincadeira que eu vou desenvolver naquele momento. Por isso que ela é diferente do lazer, porque o lazer está relacionado a algo bem maior. O lazer é o estado de espírito do indivíduo, é como ele se sente. E a recreação está relacionada ao momento que o indivíduo está vivendo. Por isso que a recreação pode ser isso aqui. Quando a gente vê essa imagem, a gente diz assim, meu Deus, que brincadeira sem graça, um monte de menino numa lama preta suja. Como eu disse, em alguns acampamentos no Sudeste, algumas crianças nunca tiveram contato com o chão, com terra. Então, isso aqui para eles é mais do que divertido, porque eles nunca tiveram contato com lama, não sabe o que é lama, não sabe o que é terra, não sabe o que é chão, não sabe o que é mato. Então, isso aqui, essa brincadeira, que para algumas pessoas pode ser nojenta, sem graça, sem noção, para essas crianças está causando um estado de espírito eminentemente muito feliz. Você observa pelo rosto, né? Ninguém está triste, está todo mundo sorrindo. Então, isso é que é importante a gente entender. Dentro da recreação, para executar todas essas brincadeiras que eu falei para vocês, é necessário a gente organizar um grupo de atividades, né? A recreação existe um leque enorme de atividades, mas basicamente ela é baseada em jogos, que a gente chama de pequenos jogos, que são aqueles jogos que envolvem poucas pessoas, poucas regras e poucos movimentos. E grandes jogos, que são aqueles jogos que envolvem muitas pessoas, muitas regras e muitos movimentos. Dentro desses pequenos e desses grandes jogos, existe outra classificação, que a gente chama de jogos cooperativos, que, como o nome já está dizendo, caracteriza pelo esforço e a união de todos para atingir um objetivo comum. Ou seja, dentro dos jogos cooperativos, todo mundo tem que cooperar para alcançar um objetivo do jogo. Não existe jogar contra, eu não tenho um adversário que eu vou vencer, e sim jogar com. Eu vou ter que jogar junto com o meu grupo para cumprir uma determinada tarefa. O foco está no processo e não no resultado do jogo.
Por que a gente diz que o foco está no processo? Nesse processo de eu ter condição de juntar um grupo, juntar um grupo de pessoas diferentes, com características, personalidades diferentes, com desenvolvimentos motores diferentes, com vontades e desejos diferentes, vão ter que se unir e arrumar uma maneira de desenvolver uma solução para o objetivo do jogo. Por isso que o nome é jogo cooperativo. O resultado é o processo. Como é que eles vão fazer essa união para alcançar esse objetivo? Então, esses jogos cooperativos são extremamente importantes para moldar o caráter dos indivíduos. É nesse processo que a gente molda o caráter das crianças. Ninguém fica excluído e todos são vencedores quando eles conseguem alcançar a meta. Não tem perdedor. Todo mundo vence. Então, o objetivo é traçado e aí as pessoas vão ter que alcançar aquele objetivo. Por isso que não tem perdedores nos jogos cooperativos. Eles podem ser de vários tipos, né? Pode ser esse, onde você faz um trançado de corda e aí cada indivíduo vai ter que passar por cima da corda e é necessária a cooperação de todos para manter a corda o mais firme possível para que o indivíduo não caia. Por isso que não tem vencedor nem perdedor. Esses jogos cooperativos partem das vivências, das relações respeitosas que o jogo exige. Então, como é um jogo, vai ter aqueles indivíduos que vão ser muito fortes no jogo, que vão desenvolver aquela tarefa bem fácil, e vai ter aqueles indivíduos que vão ser muito fracos no jogo e vão ter dificuldade de desenvolver aquela tarefa. É necessário que dentro dessa equipe que tem os indivíduos fortes e os indivíduos fracos, haja uma relação de respeito. Por isso que os jogos cooperativos moldam o caráter dos indivíduos. Porque essa relação de respeito vai fazer com que a criança, o jovem, o adolescente, entenda que na vida todo mundo é diferente, mas que a gente tem que respeitar as diferenças de todo mundo. Então é necessário nesses jogos cooperativos fazer essa relação. Aqui esse jogo, o objetivo é eles levarem cada grupo, é um grupo só, que eles vão ter que passar a bola está vindo daqui, ó. Eles vão ter que passar a bola até chegar aqui. Essa aqui vai ter que passar a bola por baixo de todo mundo e aí voltar novamente. Então é necessária a cooperação e a coordenação motora de todo mundo para que eu consiga passar a bola de tatame para tatame até chegar e voltar. Então é por isso que não tem vencedor, não tem perdedor. A equipe inteira, a turma toda está cooperando para fazer a tarefa que é fazer a bola passar por todo mundo e chegar até o local dela novamente. Nasceram devido principalmente às preocupações com o exagerado valor atribuído ao individualismo, à competição e principalmente aquele sentimento de ser e de poder. Isso é que é o pior. Dentro da nossa sociedade ocidental, os indivíduos têm a mania de dizer que você vale o que você tem. Não tem esse ditado equivocado que você vale o que você tem. Então, se você tem poder, se você é melhor, se você é mais importante, então você vale mais. Isso leva a um pensamento extremamente individualista. E isso, a longo prazo, vai moldar uma personalidade extremamente individualista, egoísta e, às vezes, até perigosa. Porque esses indivíduos que são individualistas, eles não estão preocupados com o outro, ele está preocupado com ele. Então, se eu tiver o que eu beber, o que eu comer, o outro que morra. Eu não estou preocupado com ele. Então, é necessário que esses jogos cooperativos existam para fazer com que esses indivíduos aprendam essa noção de que nem sempre o individualismo e a competição são coisas importantes. Deve-se ter competição, como eu disse, a nossa sociedade é competitiva, isso é fato,
Mas não pode haver uma competição individualista, onde eu ganho e alguém sempre vai perder. Isso não pode acontecer. Destacam características dentro dos jogos cooperativos, a cooperação, a aceitação, principalmente a aceitação das diferenças, o envolvimento, e aqui é que é o ponto principal, porque quando você faz um jogo cooperativo interessante, a turma toda se envolve para conseguir fazer aquilo acontecer. E o divertimento que não pode faltar. Qualquer atividade recreativa não pode faltar divertimento. Dentro dos jogos cooperativos também destaca-se a versatilidade e a adaptabilidade, ou seja, eu posso fazer em qualquer lugar, de qualquer maneira que eu queira ou que eu acho que seja interessante. Esses jogos ou esses jogadores podem ser executados em diferentes espaços, sem equipamentos específicos e envolvendo a participação de qualquer pessoa, e as regras podem também ser adaptadas de acordo com a necessidade dos praticantes. Quem vai fazer essa adaptação da regra? Essa adaptação da regra quem faz é o professor. Então, se o professor acha que está muito fácil, ele dificulta um pouco mais o exercício. Se ele acha que está muito difícil, ele facilita um pouco mais o exercício. E aí tem os jogos cooperativos, né? Esse aqui é que ele tem que passar o arco por todo mundo, só que ninguém pode soltar a mão. O arco tem que passar, ó, ele vai subir pela pessoa, vai descer e ele vai ter que passar sem ninguém soltar a mão. É interessante esse jogo porque uns vão ficar olhando para a cara do outro, uns vão ficar assustados porque não vão saber como é, e os outros vão tentar fazer ou imitar o primeiro que conseguiu fazer essa proeza, né? Esse também é interessante, pode ser feito com criança, mas também pode ser feito com adulto. Essa aqui é linha, pode ser linha de barbante, crochê, de qualquer linha que você quiser. E aqui é uma canetinha, ó. Aí você tem que botar a caneta dentro da garrafa PET. Só que as linhas todas estão emendadas aqui. Então, se esse puxa mais do que esse, a caneta balança. Então, todo mundo tem que cooperar junto para a caneta ficar o mais equilibrado possível e entrar dentro da garrafa PET. Por isso que os jogos, e como eu disse, eles têm uma versatilidade. Pode ser feito em qualquer lugar, com qualquer tipo de material e com qualquer idade de pessoas, né? Então, isso aqui pode ser feito com criança, mas também pode ser feito com adulto. As características e os tipos dos jogos. Tem os jogos de resultado coletivo, né? Existe uma divisão em duas ou mais equipes, onde o objetivo do jogo é alcançado com todos os jogadores jogando junto. Não há perdedores e os jogadores podem trocar de equipe se achar por bem. Quem é que faz essa troca? Quem faz essa troca é o professor, ou o professor pode dar liberdade para a própria turma executar essas trocas. No comando do professor, olha, quando eu apitar, eu quero que as equipes troquem. E aí as equipes vão ter que se reorganizar para fazer esse resultado coletivo. Os jogos cooperativos sem perdedores, geralmente esses jogos de resultado coletivo, eles basicamente são cooperativos, mas não tem nem perdedor nem ganhador, como eu disse. Tem uma tarefa que precisa ser cumprida. O esforço dos participantes é feito para alcançar um objetivo único. Então, não tem perdedor, tem uma tarefa que vai ser cumprida, ou não. Então, existe esse daqui. Esse é interessante. É uma coluna que você deixa lá longe. O primeiro da coluna vem, para, como se estivesse sentado na cadeira. O segundo da coluna vem e escora. O terceiro, o quarto, o quinto, até todo mundo se escorar sem segurar a mão e manter o equilíbrio por tantos segundos. Isso pode ser feito em uma coluna só ou pode ser feito com um sistema de competição, uma coluna contra outra coluna. Então, esses aqui são interessantes nesse sentido. Não tem perdedor, porque qual é o objetivo? O objetivo é que todo mundo se equilibre sem a ajuda das mãos. E aí um vai ter que ajudar o outro, porque se esse aqui fraquejar muitas pernas e soltar o peso, e esse aqui não vai segurar todo mundo. Então, um vai ter que ajudar o equilíbrio do outro. Esse aqui é a mesma coisa do bambolê lá que a gente falou anteriormente, só que aqui são dois bambolês.
Cada equipe vai passando e depois vai passando mais 2. Se você tiver mais bambolê, vai passando 3, vai passando 4. Assim até todo bambolê rodar a roda inteira. Esse aqui também é interessante. É um pano, pode ser TNT, pode ser seda, pode ser qualquer pano, que você tem um buraco aqui no meio do pano, porque não dá para ver. Tem um buraco aqui no meio do pano. Você joga uma bola e o objetivo é fazer com que a bola caia dentro do buraco. Só que tem um detalhe. Você pode sortear uma cor, amarelo, por exemplo. Então a bola vai ter que cair dentro do buraco passando pela linha amarela. Azul, a bola vai ter que cair dentro do buraco passando pela linha azul. Então todo mundo vai ter que cooperar para fazer com que essa bola se equilibre na linha azul, ou na linha amarela, ou na linha verde, e ela caia dentro do buraco aqui que está esse pano. O da caneta, como eu já tinha mostrado para vocês. E aí vem os jogos de inversão. O jogo de inversão também é interessante. Isso aqui é bom quando você tem uma turma que tem muita gente que gosta muito de ganhar, que tem aquela competição muito exacerbada, que tudo é dela, tudo ela tem que ser a primeira. Então é importante esse jogo de inversão. Envolve duas equipes, onde os jogadores trocam de equipe a todo instante, dificultando reconhecer quem é o vencedor e quem é o perdedor. Então, como eu vou trocar a equipe o tempo todo, eu nunca sei quem foi que ganhou e quem foi que perdeu, mas todo mundo vai participar do jogo. A inversão pode ser realizada de duas maneiras. A inversão dos jogadores, onde eu troco os jogadores de uma equipe para outra. Geralmente eu faço essa troca quando eu tenho um jogador muito bom em uma equipe, aí eu troco pelo outro jogador da outra equipe que não é tão bom. Ou o rodízio do goleador, que se a gente estiver jogando futebol, né? Porque pode ser futebol, pode ser queimada, todos os jogos... Todos os jogos de grupo, todos os jogos coletivos, esse jogo de inversão é bom. Porque você faz com que os indivíduos, quem está jogando, perca aquela ideia de que sempre meu time vai ganhar. Ou meu time tem que ganhar. Aí não pode. Porque toda hora você vai trocar um jogador de um time para o outro, então nunca você vai saber quem é seu time ou quem não é seu time. Né? Ou a inversão pode ser no placar. Isso aqui também é bom. Quando um time está ganhando muito fácil do outro time, aí você inverte o placar. Então, os pontos obtidos são dados para a equipe oposta e a inversão total, no qual os pontos e os pontuadores passam para a equipe oposta. Quando você inverte o placar, aí aquele time que estava perdendo, obviamente vai se esforçar para continuar ganhando, e o time que estava ganhando vai ficar com raiva e vai tentar reverter o placar. Então, você faz essa inversão de acordo com a ideia que você tem daquele jogo, né? Eu botei esse exemplo aqui, que tem voleibol de pano, que a gente chama. Pode ser grupo de 3, de 4, de 5, com um pano, um tecido, e tem a bola. Você não pode pegar na bola, e a bola funciona o voleibol normal. 3 toques você tem para passar a bola para o lado de cá. Se a bola cair na quadra, ponto do adversário. Então isso aqui é bom para aquele menino que não tem muita habilidade de jogar bola, de jogar voleibol, ou se na sua escola não tem rede de voleibol, porque não precisa necessariamente a rede, pode ser uma corda, um barbante, uma linha, qualquer coisa que faça com que divida somente as duas partes da quadra. E tem os jogos de semi-cooperativos, são aqueles jogos que nem vão levar tanto o indivíduo a brigar para ganhar, mas também não vão ser aquele negócio muito fácil, né? Os equipamentos e as regras e o nível de esforço são adaptados para estimular a participação de integrantes de todos os níveis de desenvolvimento, habilidades e força. Então, esses jogos semi-cooperativos têm o objetivo principal de integrar. Então, em toda a turma, sempre tem aquele menino que é o que joga tudo, o que é bom em tudo. Geralmente é o mais danado também. E sempre tem aquele menino que não joga nada, não gosta de nada, não é bom em nada. Geralmente é o mais estudioso também. Então, esses jogos sempre cooperativos, a gente reúne esses dois num time só para que um ajude a deficiência do outro. E aí tem
esse aqui que é muito interessante também, é fácil, é um pedaço de madeira apoiado numa tábua, onde o objetivo que eles vão ter é fazer com que a tábua se equilibre sem tocar no chão. Então eles vão ter que dividir o peso igualmente na tábua até ela se equilibrar. Você pode fazer isso um grupo só, ou você pode fazer um grupo contra outro grupo. E aí o grupo que conseguir primeiro é o vencedor. A partir desses diferentes jogos, né, os cooperativos e os semi-cooperativos, a gente observa os conceitos inerentes ao lazer e, consequentemente, à recreação, porque todos eles estão relacionados ao prazer, à diversão, à alegria, tornando uma opção interessante tanto para as aulas de educação física escolar, que é o foco da nossa disciplina aqui, como para outro momento de lazer também. Se você for para um sítio, Semana Santa, com a família toda no sítio, você pode fazer esses jogos dentro daquele ambiente que vai ficar muito bem, muito obrigado. Todo mundo vai se divertir. Final do ano, vai viajar para uma casa que tem todo mundo, tem pai, mãe, cachorro, papagaio, sobrinho, tudo fazendo zoada, leva o menino para o quintal para brincar, que eles também vão se divertir. Os jogos, como eu disse, eles têm uma classificação, por isso que é importante você observar isso na hora que você for planejar e escolher o jogo. Então, os jogos de exercício, de 0 a 1 ano, os jogos simbólicos, de 2 a 7 anos, e os jogos de regra, que são aqueles que você estipula uma regra, de 7 anos para cima. Então, é necessário a gente ter isso em mente para que eu não pegue um jogo, por exemplo, de regra, e bote para uma criança de 2 anos, porque ela não vai entender, ela não vai conseguir assimilar a regra. Os jogos de exercício são os primeiros a aparecer na vida da criança e são os mais interessantes também, porque é aqui que a criança vai ter o primeiro contato com os processos motores. Não inclui a intervenção de símbolos ou a fixação de algum tipo de regra. Como eu disse, não tem como ter regra aqui, porque a criança não consegue entender isso. A criança vai executar simplesmente pelo prazer e encontrar na própria atividade com o objetivo de adaptação. Então ela vai brincar, na verdade. Esses jogos de exercício fazem com que a criança desenvolva a sua percepção motora, sua brincadeira. Então, basicamente, são aqueles Lego de montar que a gente tem de exercício que a gente faz normalmente. Os jogos de exercícios sensoriais podem ser aqueles exercícios simples que vão reproduzir fielmente um comportamento adaptado, e é quando você faz uma demonstração e o aluno repete a demonstração. Existem esses exercícios sensoriais do ponto de vista das combinações sem finalidade, quando você faz um exercício, pede para a criança executar aquele exercício, mas você não mostra ou não pede para ela nenhum tipo de combinação, ou nenhum tipo de regra, ou nenhum tipo de ação que exija uma finalidade desse próprio jogo. Então a criança vai simplesmente executar a atividade e vai passar a construir com ela novas combinações que na cabeça dela vão ser lúdicas. Então, eu vou dizer para ela fazer um exercício, eu vou demonstrar o exercício para aquela criança, e aí ela vai repetir do jeito que ela acha que tem que repetir. Eu não vou me envolver nisso. Os com finalidade já é diferente. Nessas, as combinações possuem uma finalidade predominantemente lúdica. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou apresentar um exercício, vou demonstrar um exercício, vou pedir para a criança executar. Só que agora eu vou dizer que eu quero uma finalidade. O que é que eu quero desenvolver com aquele exercício? Tem um que é bem comum. Tem um que é bem comum na vida da gente, que é esse aqui. Tem muita gente, eu chamo de amarelinha, né? Mas tem outro nome aí que eu não sei nem decorar. Então, primeiro, eu peço para a criança pular com um pé só e 2 pés aleatórios, sem seguir a numeração, que seriam os sem finalidade.
e depois eu peço para ela pular seguindo a numeração com um pé ou com os dois pés, que seriam com finalidade. Qual é a finalidade? Desenvolvimento motor, conhecimento dos números, desenvolvimento da coordenação motora. Então, tudo isso são jogos que eu posso executar. O jogo de pensamento constitui a categoria de jogo que exige um raciocínio lógico. E aqui é o grande lance, né? Esse jogo de pensamento tem por objetivo resolver um problema. E o mais comum que a gente vê e o que a gente mais percebe é esse aqui, que é o xadrez. Esses jogos podem ter um caráter competitivo ou não, porém eu acho que é mais interessante para as crianças o caráter competitivo. Porque toda vez que você coloca uma competição, a aula fica um pouco mais divertida. Então o xadrez é o principal deles, mas tem outros também. Tem esse aqui, que é o jogo da velha, que você vai correndo, e aí os meninos vão ter que montar o jogo da velha com o pano que eles têm, né? E aí eles vão montando o jogo da velha com os 3 panos que ele tem. Então eles vão ter que correr, o outro que vem faz a segunda jogada. Os jogos simbólicos são jogos que implicam a representação, a diferenciação entre o que é significante e o que tem o significado dela. Esses jogos também são interessantes porque muitas vezes a gente faz e nem sabe que o nome é esse. Os jogos simbólicos têm que levar o prazer, a descoberta do significado como um jogo de exercício, mas com o acréscimo do símbolo, ou seja, tudo vai ser desenvolvido a partir de um objeto, de um símbolo que eu vou construir na cabeça daquela criança e ela vai adaptar a partir daquilo. Quando imita uma determinada situação que precisou em outro momento demonstrar uma representação interna desses acontecimentos. Então a criança ela vai fazer um tipo de exercício, ela vai identificar um símbolo e ela vai fazer a interpretação desse símbolo, uma representação do que ela acha que é aquilo. Isso aqui é muito comum a gente fazer aqueles brinquedos cantados, aquelas histórias adaptadas. É uma historinha que eu conto, onde cada momento da história a criança tem que executar uma atividade. Quando brinca, faz de conta, transformando o objeto em outro. Então, essa hora que a criança faz esse simbolismo. Ela vê um objeto e ela imagina que aquele objeto é outra coisa e ela viaja nessa nova organização simbólica. Como eu disse, são aquelas histórias que a gente conta, né? Que a gente chama de história animada. Então, em vez de ele dizer que está passando entre os bastões, eu digo, você está subindo uma montanha cheia de árvores com galhos pontiagudos. Depois você vai rastejando e entrar dentro de um grande túnel escuro. E aí vai passar por uma vasta margem de plantas. Então eu vou criando uma história e a criança vai observando esses objetos e ela vai dar um simbolismo para esse objeto. Então esse negócio aqui na cabeça dela vai ser um túnel escuro. Esse negócio aqui na cabeça dela vão ser árvores com galhos pontiagudos. Esse negócio aqui na cabeça dela vai ser mato que vai cobrir minha cabeça. E assim você vai criando a sua história, né? Então, os jogos simbólicos funcionam assim. Do mesmo jeito que acontece quando a gente leva a criança para brincar na areia, né? E aí na areia, um castelo de areia vira, um monte de areia vira um castelo, vira um barco, vira o que você achar que vai virar. Então aí vai depender da imaginação, da criatividade e da cabeça de cada criança. E aí os jogos de regra, que são o mais comum que a gente tem, né? São jogos que aparecem numa etapa posterior aos jogos simbólicos e são as atividades que atraem ou que devem ser desenvolvidas usando regras. Ela tem que ser atraente, porque se não for atraente não serve. E tem que ter uma regra pré-estabelecida.
São as regras que irão impor a necessidade de maior ou de menor atenção e regular o comportamento da criança. E aqui é o grande ponto, né? A regra não serve só para truncar o jogo. A regra serve para regular o comportamento da criança. E aí, antigamente a gente jogava peão, né? Hoje não tem mais peão, tem Blade. Mas aí você faz o círculo e o Blade tem que rodar dentro do círculo. O mais comum que a gente conhece é o jogo de queimada, onde eu tenho que queimar o adversário, e aí eu posso inventar 1000 regras. O adversário vai para o cemitério, ou o adversário vai para a lateral, ou o adversário pega outro, aí a regra é eu que vou mudando de acordo com a minha necessidade. Concluindo, para a gente fechar tudo que a gente falou até agora, eu vou passar um pouco mais dos 50 minutos de aula. O conceito de lazer surgiu a partir das tensões entre o capital e o trabalho, quando passaram a se preocupar com a ocupação do tempo livre do trabalhador e se empenhando em algo que lhe dá prazer, o que modifica como pessoa. Então, o conceito de lazer nasceu desse tensionamento da necessidade do trabalho, da necessidade de se ganhar dinheiro, de formar um capital e da necessidade de ocupar o tempo livre desse trabalhador para que ele desenvolvesse aspectos do prazer. Então, basicamente, o conceito de lazer surgiu desses 3 aspectos. Pode estar ligado aos esportes, aos jogos, às brincadeiras, às práticas culturais, como eu disse, dança, teatro, cinema, ou simplesmente não fazer nada. Assistir televisão, ficar deitado no chão, fazer nada. Eu prefiro esse aqui, ficar sem fazer nada, deitado no chão, é a melhor coisa que tem num domingo. A recreação seria uma forma do indivíduo satisfazer seus anseios e vontades relacionados ao lazer. Então, dentro desse conceito de trazer o prazer e o bem-estar e modificar o indivíduo como pessoa, aparece a recreação, que é aquele momento que eu vou executar alguma atividade que vai me dar esse sentimento de prazer aqui. Está ligado à diversão, à alegria, ao entretenimento. E possui as seguintes características: a espontaneidade, a volutividade, a positividade, o prazer e a criatividade. Todos esses são características que devem ter numa boa aula de recreação. A grande participação de profissionais de educação física nessa prática, como eu disse, antigamente nossa área não era, essa área não era dominada pelos profissionais de educação física, mas agora tem até lei que proíbe outros profissionais de executarem essas atividades. Infelizmente, alguns não cumprem, mas existe uma lei. E os jogos cooperativos seriam uma forma de recriar sem a preocupação com o caráter competitivo, dadas as diversas atividades recreativas de lazer que o indivíduo pode fazer. Então, esses jogos cooperativos seriam essa representação desse caráter recreativo. Vocês podem estar perguntando: Edivaldo, tu não deu nem muito exemplo de jogos, botou só alguns aí. Eu não faço isso porque hoje é muito simples. Graças a Deus a gente está no mundo tecnológico. Se você jogar na internet atividades de jogos cooperativos, vai baixar lá uma enormidade de jogos. Então você pode consultar, escolher os que você acha mais interessante e fazer o planejamento para suas aulas. Como eu disse para vocês, depende muito da turma, por isso que eu não trouxe também muitos aqui receita de bolo, porque pode ser que a turma que você vai dar aula, nenhum dos que eu botei aqui vai servir, então você tem que conhecer a turma para poder escolher o jogo. Então hoje em dia é mais fácil você fazer esse planejamento. Caracteriza pela coletividade, a união, a cooperação, além de trazer um prazer implícito na prática dos jogos. E aí eu agradeço a vocês esse encontro que nós tivemos. Para mim foi um grande prazer ter essa experiência de vídeo aula. Eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida, mas eu achei até interessante. Eu acho que foi satisfatório, né? Eu não sei, eu acredito que vocês que deu para entender um pouco o conteúdo. E aí eu selecionei e juntei alguns textos que eu mandei para a Leila,
que aí lendo os textos vocês vão ficar um pouco mais embasados. Eu já passei a primeira atividade para a Leila também, que foi um resumo crítico que eu pedi. E aí a segunda atividade eu queria que vocês fizessem uma resenha do último texto que tem na apostila, que são, acho que, inteligências múltiplas do jogo. Para vocês verem como dentro de um jogo a gente não trabalha só a questão motora, a gente trabalha outras questões muito mais importantes. Então a segunda atividade de vocês vai ser executar, realizar uma resenha do último texto da apostila. Se não me engano, o nome do texto são As Múltiplas Inteligências Desenvolvidas no Jogo. É um negócio assim. Mas eu vou mandar o e-mail para a Leila com o nome correto, bem direito, aí ela passa para vocês. No mais, muito obrigado e até uma próxima.